A noiva somente repete o que o mensageiro da era tem falado. Somente isso, ela repete aquilo que o mensageiro tem falado. E se o mensageiro da era falou que nesta era foi filho do homem novamente, e não filho de Deus, ela repete isto, somente isso, nada mais. Mas o povo não consegue realmente crer no que o Mombrano tem ensinado. Parece que falta fé, fé. Deus já vindicou seu profeta, provou através de sinais, maravilhas, nunca visto antes, a não ser no Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então, se Mombrana é vindicado por Deus como profeta da era, através de sinais e maravilhas, o que ele ensinou é a verdade, porque Deus não vindica mentira. Deus jamais iria vindicá-lo se fosse mentira, o ensinamento dele. Então, se ele falou que o Filho do Homem nesta era se manifestou, amém. Agora as pessoas não querem crer nisso, acham que não tem como o Filho do Homem se manifestar. Porque para ele se manifestar com o Filho do Homem, teria que sair do trono da intercessão. Não teria, não tem. Né? O povo não consegue conceber, não consegue aceitar as coisas por revelação. É simplesmente crer no que o Mombrano tem ensinado. Se ele falou que nesta era não foi filho de Deus, não foi filho de Deus. Foi filho do homem. Não é isso que está em várias mensagens? Deixa eu ler aqui o Desvelar de Deus, né? Nós lemos um parágrafo, agora vamos ler o 322. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali, veja, mas ele mesmo manifestado, manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13, 8, bem exatamente corretos. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano, para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para a semente real, antes do filho prometido retornar. Então seria o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, não de apenas um mensageiro, de apenas um profeta, uma porção. Mas seria outra vez a plenitude. Deus em plenitude corporal, o ministério do próprio Jesus Cristo. Só que o que confunde as pessoas, que elas não conseguem entender, é que isso aconteceu através de um filho do homem, um profeta. E isso cega eles, eles não conseguem entender e crer, não conseguem crer. Porque entender, uma brother fala, não é entender, é crer. E se o profeta ensinou, vamos dar amém ao que o mensageiro dessa era tem ensinado. E é isso que ele tem ensinado, que Malaquias 4, 5, 6 é a promessa de Deus em carne humana na terra, na forma do Filho do Homem. E esse ensinamento que não é filho de Deus, mas filho do homem, está em várias mensagens. Um julgamento 246. Um julgamento 246 está escrito. 246. Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, então ele se manifesta novamente como filho do homem. Porque nós estando mortos em Cristo, nós assumimos a semente de Abraão. E nós somos sua semente real. Quantos admitem isso? Que a igreja é sua semente real? A congregação diz amém. Bem, veja o que ele fez. E Abraão, ele está fazendo a mesma coisa. Então Abraão é o tipo da noiva. Do mesmo modo que Abraão viu o filho prometido antes, ou melhor, Abraão viu o filho do homem
antes do filho prometido. Antes de Isaac nascer, do filho prometido vir, Deus manifestou a Abraão em carne humana e discerniu o coração de Sara que estava atrás dele, atrás de Elohim. Elohim discerniu o coração de Sara. Então foi isso que o que a igreja viu nesses últimos dias. O Filho de Deus foi expulso da igreja. Então acabou a dispensação do Filho de Deus. E ele mudou para Filho do Homem. Ele fez ali dobrou uma esquina. Ele vinha vindo ali 2000 anos como Filho de Deus. E virou a esquina e mudou a forma de manifestar e manifestou como o Filho do Homem. O Filho do Homem. É isso que o Bruno está falando aqui? Não dá para vocês dar amém para isso aqui? Ah não consigo dar amém. O povo não consegue dar amém. Ah não, ele é o Filho de Deus ainda. Mas como Filho de Deus, está bem claro na mensagem que ele manifestou como Filho do Homem. No entre Filho de Deus e Filho de Davi, ele se manifestaria nesse entre-meio como Filho do Homem. E é isso que ele fez, cumpriu a sua promessa e manifestou como Filho do Homem. Mesmo as pessoas dizendo que crê em Mombrana, mas não crê, mas não importa se eles crê ou não crê. Deus cumpre a sua palavra de qualquer maneira. A incredulidade nunca impede Deus. Impede eles de caminharem na revelação. Mas não impede Deus. Deus cumpre a sua palavra. Porque sempre vai ter um crente, sempre vai ter eleitos para crer na palavra de Deus. Também um julgamento 289 está escrito: nós o temos visto, nós sabemos que é verdade. Ele ressuscitou dentre os mortos, nós cremos nisto. E nós estamos vivendo nos dias como foi nos dias de Jonas, quando as cidades estavam pervertidas para o mal. E Jonas saiu do ventre da baleia como um dentre os mortos. E hoje nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está se dando a conhecer no decorrer da era da igreja como Filho de Deus. E agora, preenchendo isto, cumprindo sua promessa nos últimos dias, para se manifestar a semente real de Abraão como Filho do Homem. Então, cumprindo a sua promessa, mudou para Filho do Homem, manifestar como Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Deus como profeta, Deus, o próprio Deus em carne humana. Não é Deus enviando um profeta, mas é o próprio Deus vindo na terra em carne humana como um profeta. O profeta Deus, o Deus profeta. Foi isso que aconteceu nessa era. Não veio um profeta. O que veio nessa era foi o Deus profeta, usando um profeta. Não vai confundir isso. Não vai dizer que o Mombrana é Deus. O Mombrana é Deus. Ele foi o canal humano, como já dissemos antes, por onde o Filho do Homem, Deus, se manifestou. Mas essa escritura de Malaquias 4:5-6 está oculta, está escondida, velada dessas denominações que professam crer no Mombrana. Ele não consegue ver o que é Malaquias 4:5-6. Eles pensam que é apenas um profeta, Elias, um homem, uma porção da divindade. Está velado deles o que é Malaquias 4:5-6. Está velado, completamente velado deles. Mas aos eleitos será revelado. Está sendo revelado e será revelado para os eleitos. O verdadeiro conteúdo de Malaquias 4, versículo 5-6. O verdadeiro conteúdo ali será revelado aos eleitos. Vamos ler agora provando a sua palavra 2:2-1. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isto desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Deus desceu ali
O tabernáculo desenhou a lua ali, a última era ali, a 7 era, e fez aquele desenho confirmando o sobrenatural, vindicando uma Umbanda. Eu não sei porque as pessoas ainda não crê. Depois de tantas vindicações sobrenaturais, as pessoas ainda querem ficar com os pastores. Querem ficar com os homens, só por causa de sinais, de milagre, de bondade, de aparência. Eles têm aparência de piedade, esses pastores que professam crer no Umbanda. Têm aparências, mas negam a eficácia da palavra, negam a palavra em seu todo, em sua plenitude, em sua totalidade. Eles pregam parte da palavra, como qualquer denominação faz. Toda denominação tem parte da palavra, todas. E esses grupos que professam crer no Umbanda, mas não crê, é a mesma coisa, eles têm parte da mensagem, prega parte da mensagem, mas não toda. Você já ouviu te pregando isso aqui? Que Deus manifestou nessa era em carne humana outra vez, em plenitude? Isso é muito raro, apesar que pode ter alguns que consigam até chegar nisso. Mas não é só isso, é toda a palavra. Tem que dar amém a toda a palavra de Deus. Não só uma palavra, ou 99,9%, né? 99,9% da palavra. Mas tem que ser toda a palavra de Deus. E estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17,30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso. Seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem de ocorrer? É impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito. O Filho de Davi, para o milênio. Então o filho de Davi só será no milênio. Lá será, e se manifestará como filho de Davi, o rei, o leão, e será a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos confundiram a primeira vinda de Jesus Cristo, pensavam que ele ia vir como rei. E ele veio como filho do homem, um profeta também. E a segunda vinda se repete o mesmo quadro. As pessoas estavam esperando ele vir como filho de Davi. E ele veio e se manifestou, né? Se manifestou porque não foi vinda, foi o último sinal, como o Umbanda sempre fala, o último sinal. Ele não fala vinda, fala o último sinal, ou manifestação do Filho do Homem, né? Ou aparição, né? O que temos hoje é aparição, né? A vinda, são 3 vindas, como já dissemos, 3 vindas, não é 4 vindas, são 3 vindas. E essa manifestação do Filho do Homem, nesta era, foi o último sinal que a noiva, que a igreja viu. Agora só falta vir o Filho prometido. Jesus Cristo virá nas nuvens e arrebatará a sua igreja. Aquela igreja que crê nessa manifestação do Filho do Homem, em plenitude, Deus em carne humana, em plenitude na terra. Esses serão arrebatados. Os outros não, porque os outros não crê. Os outros são incrédulos acerca da mensagem da última era. Não reconhecem o dia e a sua mensagem, não sabem o que aconteceu nesta era. Pensam que foi somente um profeta, uma porção. Não consegue ver o que foi realmente o conteúdo de Malaquias 4, 5 e 6. Que é o mesmo de Lucas 7,30, né? A mesma a promessa ali, mostrando o canal humano e a manifestação, a plenitude de Deus através desse canal humano. Ele veio em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, essa conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, sabe? Não Filho de Deus. Mas as pessoas não querem aceitar isso, não querem aceitar que nesta era Jesus não manifestou como Filho de Deus. Ele manifestou como Filho de Deus até acabar as eras da igreja. Quando Jesus foi expulso, o Filho foi expulso da era de Laodiceia. Depois Jesus saiu, se manifestou como Filho do Homem. Está batendo hoje na porta da era de Laodiceia. A era de Laodiceia não acabou, nós estamos fora da era. Acabou a era da igreja, acabou porque Cristo saiu de dentro da igreja, de dentro da era da igreja. Nós estamos hoje do lado de fora, e Jesus está batendo, chamando o povo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. O irmão falou isso, vamos dar mesmo, o irmão falou: ah não, eu não creio nisso, que
que o filho do homem pode se manifestar sem Jesus sair do trono. Foi isso que o Romano ensinou, que nessa era o Filho do Homem se manifestou e Jesus continua no trono da intercessão, fisicamente falando, né? Com aquela mão furada, porque a Bíblia é bem clara, o Mombrano ensina isso, que Jesus só sairá lá do trono da intercessão quando acabar a misericórdia. E a misericórdia não acabou ainda. O Filho do Homem se manifestou em plena misericórdia, em plena graça salvadora. Ele estendeu suas mãos de misericórdia para salvar seus eleitos, seus filhos. Porque se Jesus tivesse saído do trono em 63, ninguém mais seria salvo. É isso que o Mombrana ensina. Agora, se as pessoas querem contradizer o Mombrana, contradizer a mensagem, fica com eles. Mas como que nós vamos pregar uma coisa dessa aí que estão pregando, Jesus sai do trono? E o que nós vamos fazer com aquelas dezenas de parágrafos da mensagem, quando fala que Jesus está no trono aí intercedendo? O que é que iríamos fazer com isso? Mas eles estão aí, e estão contradizendo, indo avante. E avante não, estão parados, né? Porque não tem como ir avante na palavra. Eles estão seguindo cegamente para o caminho da perdição, aumentando e diminuindo a palavra de Deus. Como filho, não como filho de Deus, filho do homem, revelar-se-á de modo diferente, em plenitude. Agora, o que isso faz? O que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo, Malaquias 4, está vendo o que é Malaquias 4? Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas, assim como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. Para manifestar Malaquias 4. Ele teria que vir com o Filho do Homem para manifestar Malaquias 4, porque Malaquias 4 fala que Deus viria em carne humana, como lemos já. Viria como Filho do Homem. Então ele teria que manifestar para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos, a fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu: no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Ó que coisa! Tem vontade de cantar um cântico. Haverá luz no entardecer. O caminho, a glória, certamente se encontrará. No caminho da água está a luz hoje, sepultado no seu precioso nome. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. Então o Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. Tem-se conhecido e tornado fato que Deus e Cristo são um. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. No mesmo poder, mesma plenitude. Lá para os judeus samaritanos foi a plenitude da divindade. Jesus, o Filho do Homem, na forma do Filho do Homem. E nessa era também a mesma coisa, no mesmo poder, na forma do Filho do Homem. Deus em carne humana, em plenitude corporal. A única diferença é que, como ele está fisicamente no trono da intercessão, então ele se manifestou através do seu servo, o profeta de Malaquias 4. Né? Então isso foi a diferença, ele manifestou através de um homem, de um corpo, nascido através do desejo sexual, um ser humano como o outro. Tá? Com a diferença que ele era profeta, né? O único profeta aos gentios, William Marion Branham. Essa foi a diferença, que nessa era o Filho do Homem manifestou através de um simples homem, que tinha apenas uma porção do Espírito Santo. Sendo que na primeira vez, como já dissemos, né, foi através da teofania, e a segunda foi através do próprio Jesus Cristo, Deus encarnado. E nessa era, através de um homem nascido em pecado, formado em iniquidade, que teve que se converter e aceitar o Senhor como Salvador. Não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra completa, a palavra em plenitude.
E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. E é isso que ele fez, provou, discerniu os corações nessa era. Nunca cometeu um erro no discernimento, provando que era o Filho do Homem, Deus em plenitude corporal, o Filho do Homem novamente, através do irmão Branham. O que ele fará? Note isso. Quando vemos acontecer, veja, isso da mesma forma, quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo, que coisa, provando que ele é Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo, que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem foi Cristo. Quando Paulo estava falando aqui, hoje, você crê nisso? No Novo Testamento, então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Muito bem, né? Provando a sua palavra, 2:2:2, né? 2:2:1, 2:2:2. Então nós vemos aqui que foi a mudança dele, né? nessa última era, de filho de Deus para filho do homem, né? nesse entremeio. Também Deus não muda o seu parecer, Deus não muda sua mente. 1:69, ele prometeu em Lucas 7:30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, que seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem de ocorrer, é impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes, o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio é essa conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Provando sua palavra. Então essa mudança, esse entremeio que teria que acontecer. Agora, a Bíblia diz, o Novo Testamento, ele é o sumo sacerdote nesse momento. Ele continua o sumo sacerdote, após a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Não há nenhum outro sumo sacerdote, não há nenhum outro exceto ele. Nenhum outro mediador entre Deus e o homem. Porém o homem Cristo, isso é certo. Ele é o único, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele permanece o mesmo sumo sacerdote, essa mensagem foi pregada em não ter estribo no teu próprio entendimento. 20/1/65. E aqui Deus fala, Branham é sacerdote, ou seja, ele não saiu do trono da intercessão. Quando ele sai do trono, ele muda de sacerdote para juiz. Eu não sei como é que essas pessoas são tão cegas que não percebem essas coisas da palavra de Deus. Aqui está falando aqui que ele ainda é sacerdote. Se ele é sacerdote, é porque ele não saiu do trono da intercessão. Quando ele sai do trono e pega o livro, quando ele pega o livro, ele se torna leão. O Branham fala isso na mensagem, os 7 selos. Quando ele pega o livro, ele é leão. Ele é juiz, não mais sacerdote. E aqui está falando 65 que ele é sacerdote. Ou seja, ele se manifestou como filho do homem, deixou de ser filho de Deus e manifestou como filho do homem, sendo profeta, estava ainda no trono da intercessão. Ele veio então como Espírito Santo, em plenitude, nessa última era. E a Bíblia diz, podemos tocá-lo pelo sentir de nossas enfermidades, como aquela pequena mulher que tocou em suas vestes. A sua fé pôde tocá-lo esta noite, pode tocar esta noite. E ele agirá da mesma forma, em carne humana, Ele agirá em carne humana, ou seja, estava novamente na terra em carne humana. Só que na carne do seu servo, do seu profeta, William Marion Branham, em carne humana, naquela carne ali. Não naquela carne que foi ferida na cruz. Aquele corpo está hoje na destra de Deus em intercessão, intercedendo. Então ele manifestou através dessa carne humana, do irmão Branham. Por isso que o irmão Branham, quando estava ali naquela unção plena, o irmão Branham, ele nem sabia o que Deus falava através da boca dele. Ele dizia, não sei o que eu falei, eu tenho que ouvir a fita para saber o que foi falado. Porque não era ele falando, era o Filho do Homem.
falando através de um Filho do Homem. Você entendeu isso? Era o Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana, falando através de um Filho do Homem. Parece tão difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas não conseguem separar isso. O Filho do Homem de um Filho do Homem. As pessoas fazem confusão. Por isso que a maioria pensa que nessa era só veio um Filho do Homem. Elas não conseguem crer que nessa era veio o Filho do Homem. Elas não conseguem distinguir isso. O ministério de um Filho do Homem e o ministério do Filho do Homem. Elas olham o ministério do irmão Branham e falam que só veio um Filho do Homem. Só veio um profeta. Porque ela não sabe discernir, não sabe distinguir. Sendo que um profeta faz poucos milagres, 4, 8, nessa faixa assim. Agora no irmão Branham foram feitos milhares, como já foi falado. Como ele fez quando ele estava em carne humana, ali no carvalho de Abraão. Você crê nisso? A coração responde amém. E ele prometeu que faria isso. Agora, apenas ore. Qualquer um que tenha uma necessidade. Eu, na mensagem, não te estriba em teu próprio entendimento. Parágrafo 202 e 203. Ele também fala isso na mensagem Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 182. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes? Ele virou e lhe disse qual era o seu problema, e a sua fé lhe curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo, exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 182. Agora nós vamos descer aqui em plenitude corporal e discernir o coração das pessoas, cumprindo ali nos dias do irmão Branham. Nesse entremeio, essa promessa se cumpriu. Hoje nós estamos apenas esperando. O irmão Branham fala, o último sinal já veio, agora não resta mais nada. Agora estamos esperando somente a vinda. A segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda. Nós estamos esperando a segunda vinda. O último sinal já veio. Para recebermos o Filho prometido, nossos corpos terão que ser transformados, como o corpo de Sara e Abraão foram transformados. Nós estamos nessa espera. O último sinal já veio. Agora a voz do último sinal está amadurecendo a semente. Esse sol, essa mensagem que também é o Filho do Homem, essa mensagem é o Filho do Homem, como está na mensagem Os Ungidos dos últimos dias, nós estamos alimentando desta palavra, pão-palavra do Filho do Homem. Nós estamos comendo desse maná, da panela dourada. Essa pregação, essa mensagem poderosa que nos veio. Só que hoje não temos mais o Filho do Homem na forma literal, porque o canal humano que ele usava dormiu no Senhor. Então não temos mais entre nós a plenitude. Hoje Deus está aqui em porção novamente, porque o irmão Branham se foi. Então estamos aqui na porção, ou seja, com essa porção da divindade. Mas estamos vivendo do pão, palavra do Filho do Homem. Alimentando dessa mensagem poderosa. Estamos nesse entre-meio. Esse entre-meio entre Filho de Deus e Filho de Davi. Nesse entre-meio, o Filho do Homem se manifesta novamente na terra. Esta é a promessa. E o Urbana fala na mensagem, hoje tem se cumprido a Escritura, que essa promessa em Lucas 7,30 já se cumpriu no nosso meio. O Filho do Homem se manifestou. Vamos ler agora em Os Ungidos dos Últimos Dias. Os Ungidos dos Últimos Dias. Nós nos firmamos hoje
com o assim diz o Senhor. Estamos firmados aonde? No assim diz o Senhor. O Mambrana fala em três mensagens. Três mensagens. Assim diz o Senhor, este é o último sinal. Deus em carne humana, como foi lá com Abraão. Então nós estamos firmados no assim diz o Senhor. O último sinal, Deus